homicida, enfim, tudo de ruim que tem lá dentro, os caras comemorando, né, a vitória do atual presidente. Então, um mau exemplo quando vem de cima, a consequência é o que a gente está vendo aí, a violência generalizada, mais de 25% da população brasileira morando em áreas que são dominadas por traficantes ou milicianos. Então o que a gente tem que fazer? Deixar a lei penal muito mais dura, já começamos a fazer, aprovamos aí esse ano ainda uma lei antifacção, já começa a deixar esses caras mais tempo presos. A gente mexeu na audiência de custódia para parar de ser essa porta giratória, né? Hoje o cara assalta uma vez, 5 vezes, 20 vezes, 50 vezes, e o cara chega na audiência, a polícia prende, chega na audiência de custódia, o cara sai pela porta da frente. Isso já mudou também. Temos que construir mais de 500 mil de vagas em presídio, é o que eu estou propondo fazer, 500 mil vagas. 500 mil? Durante um mandato, para poder deixar essa galera presa. Porque qual foi a política desse governo, Julião? Desencarceramento. O que é isso? Olha, como o presídio está muito cheio, vamos soltar aqueles que a gente acha que são os menos perigosos. Então o que é isso? Alimentou a impunidade. Então um cara, por exemplo, qual a diferença de um furto de celular para alguém morrer por causa do celular? É isso aqui, ó. O cara não foi com a tua cara. A gente viu o ciclista aqui em São Paulo. O cara chegou na boa, o cara chegou a dar o seu celular. O cara deu o celular, do nada tomou um tiro na cara. Então, assim, esse marginal a gente não pode ter pena, tem que ficar preso de verdade. Então, essas coisas que a gente tem que implementar sem pena de marginal e pensar no direito da vítima e não no direito do criminoso. Aí tem todo, porque é um problema complexo, aí tem desde a gente disputar a garotada lá, dar um ensino de qualidade, para que eles não sejam aliciados para ir para a vida do crime, pegar as empresas, botar junto com as escolas de ensino técnico profissionalizante, para o cara fazer o segundo grau profissionalizante, filhão, já em parceria com a empresa, para que a empresa vá treinando ele, conforme as necessidades da empresa, o cara acaba o segundo grau já empregado, ganhando bem. Então tem um monte de coisa que dá para fazer, mas só que o jeito que está hoje é muito difícil, porque o aluno hoje é um currículo muito ruim, 80% do que ele aprende na escola não vai usar nunca na vida dele. Hoje em dia o mundo é o quê? É tecnologia, inteligência artificial, empreendedorismo, educação financeira. Isso tudo que não tem nas escolas hoje em dia. Então, para disputar essa garotada para não ir para o crime, essa é a outra parte. Enfim, a gente dá o exemplo, né? Um exemplo vim de cima. Acho que isso que está faltando no Brasil. A gente está numa crise moral generalizada. E aí eu te falo, cara, eu vou ser radical na segurança pública, porque não tem mais jeito a não ser fazer uma espécie do que o Bukele fez lá em El Salvador. Legal saber disso. Você viu que a resposta está longa para eu poder descansar. Né? Estratégia. Estratégia. São 500 mil vagas em presídio. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar vai ser o orçamento federal, em parceria com os governos de estado, e dá para ajudar dinheiro. É só a gente organizar as contas, combater a corrupção. Né? Só o que foi roubado da Petrobras aí, a Polícia Federal estima em mais de 40 bilhões de reais na Lava Jato. Quer dizer, só isso aí já dá para construir quase tudo isso. Você tem uma ideia de um orçamento para isso? Assim, em torno disso, em torno de 40, 50 bilhões de reais, acho que a gente consegue construir, abrir essas vagas de presídio, né? E fazer com que essas pessoas fiquem presas, mudando a legislação. Foi assim em El Salvador, rapaz. Como é que foi lá? Os caras criaram uma lei penal mais dura, eles reformaram o judiciário, né? Porque tem isso também, para a polícia prende, o juiz solta, isso tem que acabar. Essa espécie de militância que existe no judiciário. E os caras vão ficar presos. Vai ficando preso, já começa a passar o recado para fora o seguinte, ó, já não vale mais a pena roubar, porque os caras fazem conta, até o cara que é vagabundo, criminoso, eu acho que a mentalidade dele funciona como se fosse assim, economicamente. O que vale a pena? O que vale a pena? Pô, se eu for pego, eu vou conseguir, sei lá, vender esse carro roubado para alguém. Se ele começa a perceber que ele vai ser preso, ele, porra, se eu for pego aqui, a chance de eu ser preso é maior, já vou ficar 10 anos preso, 15 anos preso, já não vou viver um pedaço grande da minha vida, ele vai começar a fazer conta, isso vai arrefecer. Foi assim em El Salvador. El Salvador era o país mais violento do mundo, eram 128 mortes por grupos de 100 mil habitantes. Depois de 5 anos, sabe como é que o Bukele conseguiu resolver? Do jeito que eu te falei, vaga presídio pesado, cumprir a pena integralmente, sem pena de vagabundo, passou para 1,4 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Quer dizer, os homicídios despencaram em El Salvador. Você anda lá hoje, em paz. Você está falando sobre a formação de leis. Como que fica essas leis
sendo que eu preciso da aprovação tanto da Câmara quanto do Senado. Eu falo o seguinte, Julião, o Congresso atual, senadores e deputados, a configuração que é hoje já era para um presidente como o Bolsonaro, de ampla maioria. Eu tenho certeza que essa eleição de 26, mais do que nunca, o eleitor vai escolher um presidente e vai votar em senadores e deputados que são alinhados com ele, a gente vai ter maioria ainda maior. Então a gente vai poder alterar a Constituição, reduzir a maioridade penal, fazer todas as alterações legais na parte penal para melhorar a segurança pública. Vamos conseguir mexer no orçamento para botar dinheiro para a segurança pública que hoje não tem. Eu vou fazer o Ministério da Segurança Pública exclusivamente para isso. Botar um cara bom lá, alinhado com o que eu estou falando. E assim, não tem como dar errado. Mas só que sim, se não tiver um presidente comandando esse processo, não vai andar nada. Então eu estou acreditando muito que essa eleição de 26 vai ser essa grande virada de chave, porque a gente vai ter, se Deus quiser, um presidente de direita e um Congresso ainda mais de direita para poder mudar a história do Brasil. O próximo presidente da República indica 4 ministros do Supremo. Veja a importância dessa eleição, Julião, porque, infelizmente, muito da insegurança jurídica que a gente vê hoje, das perseguições políticas que acontecem, minha família é vítima disso, é em função de ter um ou outro ali que é completamente fora da casinha, que não respeita mais nada nem ninguém, que a Constituição não vale mais, a lei não se aplica nem para ele, então ele aplica a lei dele para quem ele quiser. Então a gente tem que recolocar as instituições dentro dos seus papéis constitucionais. Então eu acho que isso é muito importante. Então assim, resolvemos o Congresso, indicamos lá para o Supremo Tribunal pessoas comprometidas em fazer o certo, que respeite a Constituição, que não usem a caneta para perseguir ninguém. O Brasil não tem como não decolar. Cara. Então, assim, burocracia, insegurança jurídica e corrupção. Tudo isso afasta investimento. É tudo que tem o Brasil hoje. Então está todo mundo só esperando o Brasil mudar de rumo para o Brasil dar certo. Pode ter certeza que vai ser assim a partir de 27. Com relação a já entrando um pouco mais em economia, você soube que hoje nós sofremos o tarifaço realmente aconteceu. 25% a mais. Você não conseguiu fazer nada com relação a isso? Eu tentei, né? Fiz minha parte lá. Mas o atual presidente da República simplesmente cavou o pênalti, né? Ele almejou, ele desejou. Não vou parar não, parceiro. Vai fazer mais? Ele foi lá, provocou os Estados Unidos, xingou o presidente, ameaçava, não sentou para conversar, para negociar, Júlio. Então ele quis isso para tentar usar contra a gente. Pô, tô aqui defendendo a soberania nacional. Só que essa tarifa de 25% foi uma investigação de um ano que aconteceu nos Estados Unidos, chamada Seção 301. Não foi só com o Brasil, foi com mais de 50 ou 60 países, se não me engano, que teve essa investigação. E com o Brasil, pela falta de habilidade do atual governo. E por ele simplesmente estar pensando que isso pode ser benéfico para ele, a tarifação de 25%, então ele está se lixando para as empresas brasileiras, ele deixou correr. Eu ainda fui lá tentar fazer um apelo, razões técnicas, razões políticas também. Eu falei na minha defesa que eu fiz lá, só tinha eu representando o poder público, Julião. O único brasileiro lá. O tribunal que ia decidir se ia sugerir a tarifação ou não. Só tinha eu. Não, brasileiro não, tinha outros lá. Os representantes dos setores da indústria, comércio e tal. Sim. Mas de agente público, só eu. O governo não mandou ninguém, cara. Ele estava se lixando, ele queria essa tarifa, né? Conseguiu. Parabéns, Lula. Você conseguiu a tarifação aí para o Brasil. O que eu tentei convencer? Olha, não puna o Brasil inteiro por causa de um governo que é corrupto e incompetente. Espera um pouquinho que vocês, a partir de 27, vão ter um presidente da República que vai sentar para negociar de igual para igual. Alguém que vai ter respeito para tratar com os Estados Unidos, para negociar com a China, para negociar com o Oriente Médio, negociar com o Israel, negociar com todo mundo. Pensando nos interesses do povo brasileiro. Mas, enfim, ele tem a política dele lá, a gente não está no controle disso. Né? Então, mais uma coisa que eu vou ter que resolver quando for presidente da República. Porque tarifaço, um problema que eu vou ter que resolver que o Lula não conseguiu. Classificar PCC, Comando Vermelho, como terroristas, como os Estados Unidos já classificaram. E eu pedi isso a eles, porque eu vou fazer igual aqui no Brasil, outra coisa que eu vou te falar que eu vou fazer aqui. Essas organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, milícia, isso tudo vai ser classificado como terrorista. Para ter uma punição severa. Os caras vão ficar presos. Se enfrentar a polícia, vão ser neutralizados. Vai ser assim comigo. Eu consegui isso lá.
O Lula trabalhou contra, cara. O Lula foi para os Estados Unidos pedir para o Trump não classificar esses caras como terroristas. A gente está vendo agora as consequências, né? Pessoas ligadas, inclusive, ao careca do INSS, que tem ligação com empresas ali que lavavam dinheiro para o PCC, essa é a acusação. Quer dizer, chega muito perto do PT essas coisas, cara. Talvez por isso o Lula não tenha feito esforço nenhum, tendo lá pedir para, enfim, que eles não fossem classificados como terroristas, né? Então, assim, esse é o presente que nós temos hoje. Faz mais uma. E qual que é a sua leitura sobre essa questão que nós temos hoje da introdução de uma política americana no Estado Nacional, quando você fala de PCC e Comando Vermelho? Qual que é a forma de intervenção que você tem a leitura que o Trump pode enviar para o Brasil? Cotovelo para baixo, mais uma. E deu. Boa. Aumentou bem aqui, hein? Fui tirar um contigo. Agora sim. Pegou pesado, né? Essa era valendo. Na verdade, essa é importante sua pergunta, Julião, porque não tem nada a ver com invasão dos Estados Unidos aqui. Isso está fora de cogitação. Isso não existe nenhuma possibilidade. Que acontece nos Estados Unidos, porque essas organizações narcoterroristas estão lavando dinheiro nos Estados Unidos. Na Europa, Japão. Estão levando drogas para a Europa, para os Estados Unidos também. Então, assim, é uma investigação lá. E a partir do momento que se nós tivéssemos o Brasil em cooperação com os Estados Unidos, em cooperação com a Argentina, em cooperação com o Paraguai, porque grande parte desses crimes acontece em um lugar chamado Tríplice Fronteira aqui no Brasil. Ali na região de Foz do Iguaçu, o que faz divisa com esses países, Argentina, Brasil e Paraguai. Seria muito mais fácil combater, porque você está seguindo o rastro do dinheiro. E quando o dinheiro sai do Brasil, a polícia brasileira não consegue ir lá nos Estados Unidos investigar, tem que ter uma cooperação, né? É o que está acontecendo agora, mas na marra, porque essas organizações foram declaradas terroristas pelo governo americano. Então isso teve uma aproximação com a parte da PF que trabalha sério. Então está sendo possível combater essas facções em parceria. Então não tem invasão americana. Era para o Brasil aproveitar a oportunidade, hoje não, e asfixiar financeiramente esses caras. Era para estar correndo junto. Era para estar correndo junto. Porra, que bom que os Estados Unidos também. A gente pode trocar informação, pode trocar tecnologia. A gente pode ter uma troca ali de inteligência, né? Vamos fazer as operações em conjunto com polícias de vários países, porque os caras tomaram conta